Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à nossa Escola Bíblica Dominical online. Estamos estudando a carta de Tiago. Hoje chegamos ao capítulo 3, onde nós vamos verificar aí os versos 1 a 12, onde Tiago fala sobre a língua. A língua, um órgão minúsculo, problema maiúsculo. A fonte que eu estarei utilizando para essa lição, para nos ajudar nessa lição, é o comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe. Então vamos ler o texto. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Até aqui, meus irmãos, na sua carta, Tiago, ele explicou duas características do cristão maduro. A primeira característica está no capítulo 1, é que ele é paciente em meio às tribulações. O cristão maduro é paciente em meio às tribulações. A segunda característica, no capítulo 2, o cristão maduro pratica a verdade. E aqui nesse trecho que nós lemos, meus irmãos, nós vemos a terceira característica do cristão maduro. Qual é essa característica? Está bem óbvia aí para nós, né? O cristão maduro controla a sua língua. Tem uma história bem interessante, meus irmãos, de um comentário, na verdade, de um determinado pastor. Ele comentou sobre uma senhora de sua igreja que tinha a fama de ser fofoqueira. E ela passava grande parte do dia ao telefone, contando casos, entre aspas, fazendo fofoca, né? Para todos os que tivessem interesse em ouvir. Mas uma certa vez ela procurou o pastor e disse assim: pastor, o Senhor Deus me mostrou claramente que tenho pecado ao fazer fofocas. A minha língua está perturbando a minha vida e a de outras pessoas. Mas esse pastor sabia que ela não estava sendo sincera, pois ele já havia tido outras conversas com ela, como essa que estava tendo agora. E com cuidado, então, ele perguntou: o que a senhora pretende fazer sobre isso? E a mulher respondeu, até com um olhar assim, um tanto fervoroso, um tanto piedoso, dizendo: pastor, eu quero colocar a minha língua sobre o altar. E diante disso, então, o pastor calmamente replicou: olha, eu acho que a senhora não vai encontrar um altar grande o suficiente. E com isso ele se retirou, deixando aquela mulher a sós para ela refletir no que ele acabara de dizer, né? A língua dela
era grande demais. Agora, voltando aqui para o texto, meus irmãos, ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu também estavam tendo problemas sérios com a língua. E nós chegamos a essa conclusão porque lá no capítulo 1, verso 19, por exemplo, nós vemos Tiago advertindo-os para que fossem prontos para ouvir e tardios para falar. No mesmo capítulo 1, no verso 26, nós vemos Tiago dizendo que o cristão que não refreia sua língua não é verdadeiramente religioso. No capítulo 2, verso 12, nós encontramos Tiago dizendo que nós devemos falar e agir como se já estivéssemos diante de Cristo no julgamento. E aqui nós encontramos todos esses versos que nós lemos, né, falando sobre o tropeço na palavra, e mais à frente nós vamos encontrar mais alguma coisa dentro desta pequena carta que Tiago escreveu. E se numa pequena carta como essa, meus irmãos, tem tantas advertências sobre a língua, né, aquilo que se fala, então é porque aquelas pessoas para quem Tiago estava escrevendo certamente estavam tendo sérios problemas nessa área. Meus irmãos, a gente de vez em quando ouve, né, que as palavras têm poder, né? É claro que do jeito que as pessoas que dizem isso geralmente pensam, a gente entende que há um certo equívoco da parte deles, mas de uma certa forma é verdade que as palavras têm poder. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus nos deu. O ser humano pode usar a língua, por exemplo, né, as palavras, para louvar a Deus, para orar, para pregar a palavra de Deus e levar os perdidos a Cristo. E isso é algo poderoso, né? É um privilégio e tanto. Mas o ser humano também é capaz de usar a mesma língua para contar mentiras que podem arruinar a reputação de uma pessoa ou magoar essa pessoa profundamente. Então, nesse sentido, né, a palavra tem um grande poder, um poder de edificar a vida das pessoas, um poder de destruir a vida das pessoas, né? Então, é um dos grandes poderes que Deus nos deu. E alguém já disse, meus irmãos, muito acertadamente, que a capacidade de proferir palavras, ela é correspondente à capacidade de influenciar outras pessoas e de também realizar tarefas grandiosas. No entanto, às vezes nós não damos o devido valor a isso. E a fim de deixar clara a importância de sermos controlados no falar, porque nossa fala influencia os outros, realizam tarefas grandiosas, tanto em sentido positivo quanto em sentido negativo. Tiago ele apresenta então 6 imagens para a língua, né, para nos deixar claro a importância de sermos controlados no nosso falar e também de mostrar as consequências sérias das nossas palavras. Então Tiago apresenta 6 imagens para a língua. Temos aí nesse pequeno texto. Tem a imagem do freio, né, quando ele diz que pomos freio na boca dos cavalos. Tem a imagem do leme, tem a imagem do fogo, tem a imagem de um animal venenoso, né? Está cheia de peçonha mortal. Ele diz aí essa frase, peçonha, a gente sabe que é o veneno, né? O animal peçonhento é um animal venenoso. A cobra, por exemplo, é um animal peçonhento. Tem a figura da fonte, que tem que jorrar água doce ou amarga, né? Doce ou salgada. Doce ou amarga, ou uma ou outra, não pode jorrar as duas. E tem a imagem da figueira e da oliveira, né? De uma árvore, né? A árvore tem que produzir o fruto correspondente. Uma figueira não pode produzir azeitonas, né? Assim como uma oliveira não pode produzir figos. Então, uma árvore, podia ser uma outra árvore qualquer, né? Ela tem que produzir o fruto correspondente, ela não pode produzir um fruto
diferente. Então são 6 ilustrações, 6 imagens que temos aí, e nós podemos dividir estas 6 imagens em 3 categorias. Pensar nessas 6 imagens divididas em 3, né? 2 para cada ponto, e pensando em 3 poderes da língua. Elas indicam para nós, elas podem indicar para nós 3 poderes da língua. O primeiro poder, meus irmãos, é poder de dirigir, né? Aí nós temos a figura do freio e do leme, nos versículos 1 a 4 aí. Ora, meus irmãos, o freio no cavalo e o leme no navio, todos nós sabemos, são instrumentos de controle e de direção, né? É com o freio nos cavalos, é com o freio, e nas naus, nos navios, é com o leme, que nós os controlamos e os direcionamos. E Tiago compara a língua a esses pequenos instrumentos. E então, dependendo da forma como ela é usada, a língua é usada, ela nos leva para uma boa direção, mas também, se ela é mal usada, ela pode nos levar para uma direção ruim, onde nós mesmos podemos ser prejudicados e também nós podemos prejudicar os outros. Como bem já disse alguém, meus irmãos, palavras impensadas podem destruir vidas. Pensando no freio e no leme, tanto um quanto o outro devem superar forças contrárias. O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo, e o leme deve lutar contra os ventos e correntes que poderiam tirar o navio do seu curso. Pois a língua humana, meus irmãos, também deve superar forças contrárias, as forças contrárias à nossa velha natureza. Todos nós temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. Nós somos cercados de circunstâncias que poderiam nos levar a dizer coisas indevidas. Então, o pecado interior e as pressões exteriores procuram nos dominar, procuram dominar a nossa língua, está sempre lutando então contra essas forças contrárias. Agora, voltando ao freio e ao leme, tendo eles que superar forças contrárias, então eles devem estar sob o controle, sob o domínio de uma mão hábil e forte. O cavaleiro hábil, ele mantém o grande poder do seu cavalo sob controle, e o timoneiro experiente, ele pilota o navio corajosamente, mesmo em meio a grandes tempestades. E quanto à língua? Bem, a língua também precisa de uma mão hábil e forte para dominá-la. Agora, qual seria essa mão hábil e forte para dominar a nossa língua? Certamente, meus irmãos, que não é a nossa mão. Certamente que aquele que vai dominar a minha língua não sou eu. Não é a minha mão simplesmente, ou não sou eu simplesmente, não é a minha mão simplesmente. Obviamente que sou eu, obviamente que, figuradamente, é a minha mão, mas em última instância não sou eu simplesmente, né? A gente precisa, todos nós precisamos de alguém que nos ajude. Esse alguém é o Senhor Jesus, né? Então nós precisamos submeter a nossa língua ao domínio de Jesus e a sua palavra, adestrar a nossa língua com a palavra do Senhor. E quando Jesus Cristo controla a nossa língua, meus irmãos, aí então nós não precisamos ter medo de dizer coisas erradas e nem de dizer coisas certas de forma errada. Essa também é uma outra coisa que nós precisamos pensar, né? Dizer coisas certas, porém da forma errada. Tem muita gente que às vezes se gaba de dizer as coisas certas, né? E diz assim, não, eu digo aquilo que é certo, e o que eu tenho que dizer eu digo na lata, né? Assim que dizem. E às vezes estão dizendo coisas certas, mas estão dizendo da forma errada, na hora errada, do jeito errado, com o espírito errado, com o humor errado. Então, a gente precisa controlar isso também, né? Deixar que Jesus controle isso também, até mesmo dizer coisas certas, porém de forma errada.
O freio e o leme, meus irmãos, usados aí como figuras, né, por Tiago, eles têm o poder de dirigir. E isso significa que eles afetam a vida de outras pessoas. Então, quando o freio nos cavalos é usado e o leme nos navios é usado para poder controlar e dirigir o cavalo e o navio, a vida de outras pessoas são afetadas. Imagina um cavalo disparado. Um cavalo disparado, ele pode causar ferimentos nas pessoas, nos pedestres, né? E imagina um navio no meio de uma tempestade, um navio sem direção, pode causar um grande estrago, né? E pode prejudicar a vida dos passageiros. Assim também são as palavras que nós proferimos. Se elas não estão sob o controle de Jesus, elas podem afetar negativamente a vida dos outros. Se elas estão sob o controle de Jesus, elas vão afetar positivamente, mas se não estão, podem afetar negativamente. Então, as nossas palavras, nesse sentido, elas têm um certo poder. Pensemos, por exemplo, num juiz, né? O juiz, ele tem a grande responsabilidade sobre seus ombros quando ele está diante de um réu que está sendo julgado, né? Obviamente, um réu está sendo julgado, se ele é réu, está sendo julgado, mas o juiz tem a responsabilidade de ir ao final declarar esse réu culpado ou inocente. Então, as palavras do juiz vão afetar a vida do acusado, bem como da sua família, bem como dos seus amigos. Então, tem que ter muita responsabilidade. O presidente de um país diz algumas palavras e a nação pode até entrar em guerra. Então, olha que peso, né? Que responsabilidade, que poder nesse sentido que há nas nossas palavras e como nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Até mesmo um simples sim ou não, meus irmãos, da boca do pai ou da mãe podem ter um grande impacto sobre o rumo da vida de uma criança. Então a gente tem que estar ciente disso, né? A nossa língua tem esse poder de dirigir, ilustrados aí pelo freio, pelo leme, e por isso nós precisamos ter uma grande responsabilidade sobre como nós vamos utilizar a nossa língua, procurar utilizar sempre para o bem. Apóstolo Pedro, por exemplo, usou a sua língua para o bem lá no dia de Pentecostes, né, para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu? 3.000 almas foram salvas pela fé em Cristo. Está lá em Atos capítulo 2. A história da igreja, meus irmãos, nos dá conta de que no dia 21 de abril de 1855, um homem chamado Edward Kimball entrou em uma loja de sapatos, em uma sapataria, né? E lá dentro daquela sapataria em Boston estava Moody, e Edward Kimball pregou o evangelho para Moody, usou a sua língua para pregar o evangelho para Moody. Qual foi o resultado? Moody se converteu e Moody, ele tornou-se um dos maiores evangelistas da história da igreja, um homem cujo ministério continua a exercer impacto até hoje. Depois de morto, ele ainda fala. A língua, meus irmãos, tem esse poder, né? Nesse sentido, tem esse poder. A língua tem o poder, por exemplo, de orientar os outros a fazerem as suas escolhas. Escolhas erradas, escolhas certas, né? Quando ela é bem usada. Então, sem dúvida, a língua é como um freio e como um leme, porque tem o poder de dirigir. Então, é muito importante nós usarmos as nossas línguas para dirigirmos as pessoas num rumo certo. Veja que grande responsabilidade, né? Nós, como servos do Senhor, temos aí a usar a nossa língua. Temos que usá-la bem. Segundo, meus irmãos, temos aí as figuras do fogo e do animal, versículos 5 a 8. Isso demonstra para nós um outro poder que a língua tem, que é o poder de destruir. A língua tem o poder de destruir. O Warren Wiersbe, ele conta que em uma ocasião um amigo levou ele e sua esposa a um tour pelas florestas da Califórnia. Ele diz que lá ele se deparou com uma área
muito feia, onde havia ocorrido um incêndio. Estava muito feia aquela área, porque ela havia ocorrido ali um incêndio. E ele disse que não apenas a face da natureza havia ficado marcada, como também ele pensou naquele momento, milhões de dólares em madeira preciosa haviam se perdido. Então o prejuízo foi muito grande. E naquela observação ele escuta um comentário do seu amigo, um simples comentário. Um amigo dele diz assim: olha, alguém acendeu um cigarro. Um pequeno comentário, mas muito verdadeiro, porque às vezes é assim que acontece, né? Alguém está passando numa determinada área onde tem floresta e ele está de carro e ele acende um cigarro, ele fuma aquele cigarro. Depois, quando o cigarro está quase se acabando, ele simplesmente descarta aquele cigarro na beira da estrada sem apagá-lo. E às vezes, muitas vezes, nós temos visto notícias, né, de grandes incêndios, grandes florestas sendo destruídas, e tudo começou com apenas uma guimba de cigarro. Então o fogo pode começar com uma pequena centelha e pode crescer e causar uma grande destruição. Assim também são as nossas palavras, né? Às vezes uma pequena palavra, ela vai alcançando uma proporção que ao final pode causar aí uma grande destruição. Em algumas igrejas, meus irmãos, e claro que a gente tem que falar aqui de igrejas, né? Porque nós somos uma igreja, estamos estudando uma lição da palavra de Deus, palavra essa que foi endereçada a crentes, né? Então, pessoas de igreja. Então, em algumas igrejas, infelizmente, certos membros e líderes não são capazes de controlar a sua língua. E qual é o resultado disso? O resultado é confusão. O resultado é destruição. Como o fogo, meus irmãos, a língua ela também pode esquentar, entre aspas, né, as coisas entre nós. E uma cabeça quente, um coração quente, podem levar a palavras inflamadas, das quais nós nos arrependeremos posteriormente, né? Algumas vezes se conserta tudo, né? A gente diz alguma coisa, depois nos arrependemos, vamos lá e consertamos, pedimos perdão, mas às vezes causa um estrago muito grande. O fogo, meus irmãos, aí tem a figura do fogo, né? O fogo não apenas começa pequeno, espalha-se e gera calor. O fogo também contamina. A gente precisa pensar nisso, né? Nessa contaminação do fogo. Um incêndio, por exemplo, numa casa, né? De vez em quando a gente vê aí esse acontecimento, né? Começa um incêndio numa parte baixa de uma casa e o fogo às vezes não é grande, não prejudica toda a casa, não abala a estrutura da casa, queima um pouquinho, mas a fumaça e o fogo danificaram, né? E sujaram, contaminaram de tal forma a casa que às vezes aquela família tem que se mudar temporariamente, né? Se tem condição para alguma outra casa ou para algum hotel, ou se não tem condição para a casa de um familiar, de um amigo, para poder limpar tudo, né? Para limpar tudo, para reformar, porque aquilo ali ficou contaminado, né? E assim também são as palavras, meus irmãos, as palavras inflamadas, né? Elas podem contaminar. E Tiago diz aí que elas são inflamadas pelo inferno, né? Elas podem contaminar um lar, uma classe de escola bíblica dominical e até uma igreja toda. E a gente precisa fazer uma purificação. E essa purificação quem faz é o Senhor Jesus, né? É o sangue do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, outra coisa acerca do fogo é que ele se espalha quanto mais combustível ele recebe, né? E ele vai se alastrando. Quanto mais combustível ele recebe, mais ele se alastra. A língua também. Quanto mais combustível, entre aspas, ela recebe, mais ela se alastra. Como diz Tiago 3, verso 6, aí ela põe em chamas toda uma carreira da existência humana. E a gente precisa tomar, meus irmãos, muito cuidado com isso, né? Uma pequena palavra que a gente fala, aí a gente fala aqui, né? Eu falo aqui uma pequena palavra maliciosa, o outro ali acrescenta um pouquinho a essa palavra que eu falei,
o outro lá na frente acrescenta mais um pouco. Então essa palavra vai recebendo combustível e vai se alastrando e vai causando aí uma grande destruição. Então, como é importante, meus irmãos, que a nossa palavra seja controlada, que a nossa palavra, como diz Colossenses 4, verso 6, né, seja sempre agradável, temperada com sal. Então a língua é semelhante ao fogo, mas a língua não é apenas semelhante ao fogo, né? Nessa parte aí, né, nessas duas figuras, nós temos aí também a figura de um animal perigoso, um animal peçonhento. Então a língua, ela é semelhante a um animal peçonhento. Alguns animais, nós sabemos, são venenosos, né? Algumas cobras são venenosas, alguns escorpiões são venenosos, e algumas línguas também, às vezes, são venenosas, são muito venenosas. E o veneno, meus irmãos, pensa no veneno. O veneno, às vezes, ele é enganoso, né? Porque ele trabalha de modo oculto e lento, levando até a morte. Então, se alguém toma algum líquido com veneno, a princípio, logo no começo, ele não sente. Depois ele vai sentindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e no final ele pode chegar até a morte de forma lenta. E assim também, meus irmãos, às vezes é a palavra maliciosa, né? Quantas vezes uma pessoa maliciosa injeta um pouquinho de veneno em uma conversa, na esperança de que esse veneno, entre aspas, se espalhe e por fim chegue até a outra pessoa que ele desejava ferir. Vamos imaginar aqui uma coisa. Vê se você consegue imaginar isso. Você consegue se imaginar chegando na igreja, no meio de um culto, soltando ali no meio, a igreja está ali cheia, você chegou e você solta ali um leão faminto? Ou então você vem com a caixa cheia de cobras venenosas e vem bem no meio da igreja no culto de domingo, fecha as portas e solta ali aquele monte de cobras venenosas? Claro que não, né? Claro que você não vai fazer isso e não consegue nem se imaginar fazendo isso. Mas é interessante que a língua, às vezes, produz os mesmos resultados, né? O leão vai causar ali um grande alvoroço, um grande prejuízo, uma grande debandada, né? As cobras também. E a gente não tem coragem de usar leões e cobras, mas às vezes a gente tem coragem de usar a língua, né? E a língua produz também esses mesmos resultados. E Tiago lembra, meus irmãos, que os animais precisam ser domados e o fogo também precisa ser controlado. Um animal que antes era feroz, ele pode ser domado e pode se tornar útil para o trabalho. E o fogo controlado pode ser útil também, pode gerar energia. Agora nós sabemos, e Tiago informa aí, que o ser humano não tem como domar a língua, mas ela pode ser controlada. Nós não temos como domar a nossa língua, mas isso não significa que ela não possa ser controlada. Ela pode ser controlada por Deus. A língua não precisa ser posta ela mesma em chamas pelo inferno, como diz aí Tiago, capítulo 3, verso 6, né? Os apóstolos lá no dia de Pentecostes, eles estavam inflamados, né? Pegando fogo, entre aspas. Mas eles foram inflamados por quê? Eles foram inflamados pelo céu, né? E a língua também, meus irmãos, assim como os apóstolos lá no dia de Pentecostes, a nossa língua também pode ser inflamada pelo céu. Se é Deus quem acende o fogo e o controla, né? Esse fogo simbólico, né? Pensando aí na nossa língua, se Deus acende o fogo e o controla, então a língua pode ser um instrumento poderoso para edificar a igreja e ganhar os perdidos para Cristo. Mas se a língua é inflamada pelo inferno, então só há destruição. E o importante, meus irmãos, sem dúvida alguma, é o nosso coração, né? Por quê? Porque, como diz lá Jesus em Mateus 12, verso 34, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração estiver cheio de ódio, quem é que vai acender o fogo? Satanás. Mas se o coração estiver cheio de amor, quem é que vai inflamar a nossa língua?
vai ser Deus através do seu Espírito, e ela vai proferir palavras edificantes que vão construir ao invés de destruir. Então a língua tem esse poder de destruir, né, simbolizados aí pelo fogo e pelo animal. Mas por outro lado, né, assim como o fogo aqui, assim como o animal, o fogo e o animal, se controlados, eles podem servir ao bem, né? Assim também a nossa língua, se nós a controlamos, deixamos que o Espírito de Deus a controle, ela pode então ser usada para o bem. E aí, meus irmãos, a terceira coisa aí está na figura da fonte da árvore, né? Tiago coloca aí a figueira e a oliveira, mas a gente pode pensar numa árvore, porque poderia ser qualquer outra árvore. É o poder para dar prazer. Figura da fonte da árvore trazem à nossa mente a imagem do prazer, né? Está aí nos versos 9 a 12. A fonte, meus irmãos, oferece evidentemente a água fresca da qual todos nós precisamos para sobreviver. Pensa lá nos países do Oriente Médio. Aqueles países lá, a presença de uma fonte de água fresca é uma grande bênção para a comunidade. O ser humano, nós precisamos de água para beber, mas não somente para beber. Precisamos também de água para lavar, para cozinhar, para cuidar da lavoura e para uma série de outras atividades que são essenciais à vida. Então a água é muito importante. A água é muito importante, né? E por isso Tiago, ele compara a nossa língua aí com uma fonte de águas, né? Uma fonte de águas. E quando Tiago faz aí a comparação, ele vai dizer, né, que uma fonte de águas, dela não pode jorrar água doce e amarga ou doce e salgada ao mesmo tempo. Tem que jorrar água doce ou água salgada. Então o ideal é que da nossa língua jorre coisa boa, né? Água doce, água refrescante, água aprazível. Lá em Provérbios 18, verso 4, nós lemos que águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. A boca do justo é manancial de vida, diz Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, não é manancial de morte, é manancial de vida. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Provérbios 13, verso 14. Esses versículos e muitos outros mais que nós poderíamos citar são paralelos àquilo que Tiago escreve e ressaltam, meus irmãos, a importância das nossas palavras. A nossa língua é uma fonte, a nossa língua é um manancial que precisa jorrar água, entre aspas, né? Palavras boas. Mas a língua também é como uma árvore, diz aí, né? Como uma fonte e é como uma árvore. E nas regiões descritas na Bíblia, meus irmãos, as árvores eram de importância vital. Na verdade, as árvores são de importância vital em todos os lugares, né? Mas aqui às vezes a gente não presta muita atenção porque a gente tem muita. Mas lá não tinha tanta quanto nós temos em outros lugares, né? Aqui no nosso país, por exemplo. Mas a árvore é de importância vital para tudo, inclusive para a economia, né? A árvore ajuda a fixar o solo, a árvore dá sombra, a árvore dá frutos, a árvore embeleza a paisagem. E Tiago compara a nossa língua, né, a árvore. As nossas palavras podem ajudar a abrigar, podem ajudar a animar, podem ajudar alguém a descansar, podem alimentar uma alma faminta, né? Provérbios 10, 21 diz que os lábios do justo apacentam a muitos. Agora, vamos raciocinar mais um pouquinho aí sobre a árvore. Qual é o elemento mais importante de uma árvore, meus irmãos? Se a gente pensar bem, o elemento mais importante da árvore é o seu sistema de raízes. Se as raízes não tiverem profundidade suficiente, a árvore não crescerá de maneira saudável.
Se nós, assim também somos nós, se nós estivermos arraigados, enraizados nas coisas do Senhor, então as nossas palavras vão ser fruto dessa nossa comunhão com Ele. E aí vão ser palavras boas. Nós seremos como o homem bem-aventurado do Salmo 1 e vamos produzir frutos bons no devido tempo. Um dos motivos pelos quais Jesus sempre tinha as palavras certas na hora certa, meus irmãos, era o fato de estar em comunhão com o Pai e de ouvir as palavras do céu a cada dia. Então, a fim de nós termos uma língua aprazível, é preciso que nós tenhamos um encontro diário com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para aprendermos dele. As nossas raízes espirituais, entre aspas, devem ser lançadas no solo profundo da palavra de Deus. É preciso orar, é preciso meditar e é preciso permitir que o Espírito de Deus encha o nosso coração com a verdade de Deus. Mas Tiago também faz uma advertência, Aí, de uma fonte não podem jorrar 2 tipos de água. E uma árvore não pode dar 2 tipos de fruto. Não, espera-se que a fonte jorre água doce todo o tempo. E que uma figueira dê sempre figos. E que uma oliveira dê sempre azeitonas, Não pode ser o contrário. Poderia ser outra árvore, Uma goiabeira não pode dar manga, nem a mangueira pode dar goiabas. A natureza ela se reproduz segundo a sua espécie. E isso mostra para nós que a incoerência da língua indica que há algo extremamente errado com o coração. Se o nosso coração é de Jesus, aí então a nossa língua deve proferir palavras inspiradas, entre aspas, pelo Senhor Jesus, que vem dessa nossa comunhão com Jesus. Quanto a alguém, meus irmãos, que um cristão professo se irritou com alguma coisa em seu trabalho, e irritado ele deixou escapar alguns palavrões, e ele ficou envergonhado. E envergonhado ele voltou para o seu colega e disse assim: rapaz, não sei de onde veio isso. E aí o colega dele respondeu com sabedoria: ora, se foi você quem falou, é porque veio de dentro de você. E essa é a verdade, Obviamente que a gente falha de vez em quando, porque nosso coração não tem só a nova natureza, tem a velha natureza também, Mas a gente precisa controlar, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para controlar isso, Quando Pedro, meus irmãos, não estava em comunhão com Cristo, ele também praguejou. Os irmãos se lembram disso? Quando ele é abordado ali por alguém, quando Jesus estava sendo crucificado, alguém dizendo que ele também era galileu, num momento, diz o texto, que ele praguejou. Mas depois ele saiu chorando amargamente e confessou os seus pecados. A língua que bendiz o Pai e depois se volta para os homens, e os amaldiçoa, essa língua precisa encarecidamente de remédio espiritual. Como é fácil, meus irmãos, nós cantarmos os hinos durante o culto, e depois irmos para casa, e na nossa casa, ou às vezes até no carro mesmo, brigar, discutir, E aí, como diz a palavra de Deus, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E é claro que o problema não é a língua simplesmente, é o coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, E é isso que contamina, Jesus disse em Mateus 15:18 que o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitarmos ao Espírito Santo. Então nós seremos como uma boa fonte e como uma boa árvore, fontes revigorantes e árvores produtivas. E agora, meus irmãos, quero encerrar esta lição com a sugestão. Warren Wiersbe, ele nos faz uma sugestão do uso de algumas palavras que podem transformar vidas. Essas palavras, se forem ditas com um coração sincero, elas podem podem levar, podem nos fazer sermos usados por Deus para sermos fonte de bênção e de ânimo para as outras pessoas.
são apenas algumas palavras, mas que funcionam. Quais são essas palavras? São elas, são as seguintes: por favor e obrigado. Aqui temos 3 palavras: por favor, obrigado. Por favor e obrigado. São 3 palavras, mas ao usar essas 3 palavras, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando os outros como pessoas e não como coisas, e demonstramos apreciação. Até mesmo o patrão, né? Falar com o seu funcionário: olha, por favor, e depois que ele faz alguma coisa, muito obrigado. A gente sabe que o funcionário, o empregado, ele não, quando ele faz alguma coisa correspondente ao seu trabalho, à sua função, ele não faz mais do que a sua obrigação. Mas não custa, se somos servos do Senhor, mesmo sabendo que o que o outro vai fazer não é mais do que a sua obrigação, usar essas palavras: por favor no início e obrigado no final. Outra palavra, meus irmãos, é perdão, pedido de perdão, né? Essa palavra tem o poder de derrubar muralhas e de construir pontes. Outra palavra, outras 2, né? Amo você. Essa frase, amo você. E para muitos essas palavras lembram imediatamente de romance, mas na verdade elas são bem mais profundas, né? Porque como cristãos nós devemos amar os irmãos e até mesmo os inimigos, disse Jesus. Então, amo você é uma declaração que pode ter um tremendo poder. E, finalmente, estou orando por você. Dizer às pessoas: estou orando por você. Mas é bom nós nos certificarmos de que isso seja verdade, né? Não é dizer estou orando por você quando nós, na verdade, não estamos orando. Se falar das pessoas para Deus, irmãos, se nós falarmos das pessoas para Deus, se você falar das pessoas para Deus, então você terá muita autoridade para falar de Deus para as pessoas. As nossas orações em particular, meus irmãos, por outros, ajudam os nossos encontros públicos, não é? Quando a gente está orando por uma pessoa e a gente se encontra com essa pessoa, a gente tem muito mais facilidade de conversar com ela, né? E até para dizer: olha, eu estou orando por você, eu orei por você. Agora é evidente que nunca se deve dizer estou orando por você de maneira presunçosa, como se fôssemos mais espirituais do que os outros. Não, a gente tem que dizer isso de modo encorajador, a fim de mostrar ao outro que nós nos importamos tanto com ele, a ponto de levá-lo à presença de Deus, levá-lo ao trono da graça. Então, meus irmãos, sem dúvida, a língua é um pequeno órgão que pode causar grandes problemas, né? Um órgão minúsculo que pode levar a um problema maiúsculo, mas não precisa ser assim. Deus pode usar a nossa língua para orientar a outros pelos caminhos da vida e para lhes dar prazer, refrigério em meio às tribulações. A língua, meus irmãos, é muito pequena, mas ela tem grande poder. Que nós, meus irmãos, dediquemos a Deus a nossa língua e o nosso coração diariamente e deixemos que Deus nos use a fim de sermos bênção para os outros, para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que nós encontramos aqui nas Escrituras, na carta que escreveu Tiago. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa lição ao nosso coração. Amém.